Amigos, agora a gente vai falar sobre a dissertação em si. Então a gente começa a abandonar um pouco a parte teórica e começa já a entrar numa parte um pouco mais prática. Mas antes de nós praticarmos, temos de falar sobre a dissertação. É muito importante a gente falar sobre isso. Vamos lá. Na tela, dissertação. O que é o texto dissertativo? Pessoal, o texto dissertativo, na verdade, ele nada mais é do que um debate de um tema. Então, é o texto que propõe um debate de um tema. Claro que esse debate ele vai ser feito por meio de argumentos a fim de se comprovar uma tese. Que se entenda um ponto de vista. Um ponto de vista. Tese nada mais é do que isso. Então olha aqui para mim. Quando a gente fala de texto dissertativo, a gente está falando de um debate de um tema. Eu vou lá e trago um tema para você. E nós temos a temática lá sobre, por exemplo, as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Você vai realizar um debate de um tema por meio de argumentos. Você vai trazer argumentos, vai falar que é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal fiscalizar, patrulhar todas as vias, todas as rodovias federais de interesse da União, né? Esse debate ele vai ser feito por meio de argumentos, por meio de ideias, por meio de conceitos, por meio de afirmações, de confirmações, muitas vezes até de negações, a depender do caso, de exemplificações. Então aqui é o lugar que de fato você vai literalmente demonstrar que conhece do tema. Por isso que a gente pede dissertação em concurso público. Esse tipo de debate é feito por meio de argumentos, de ideias. E o objetivo é, de fato, você comprovar uma tese, um ponto de vista, o seu ponto de vista. Se eu tenho o texto, o tema, reforma da maioridade penal, o objetivo do examinador é, de fato, entender o que você sabe sobre o assunto, entender qual o seu posicionamento sobre o assunto. E o seu objetivo é convencer o examinador. Então, quer dizer que a dissertação também tem esse tipo de objetivo? Tem. Quando eu tenho o tema reforma da maioridade penal, se você é contra, você tem de literalmente convencer o examinador acerca do seu posicionamento. Se você é a favor, a mesma coisa. Dixon, você é a favor, você é contra? A gente vai comentar sobre isso agora. Dá uma olhada aqui. Para esse texto nós temos características específicas. É importante você entender que esse cara aqui, o texto dissertativo, ele vai ser um texto. É um texto. Primeiro, em preto, melhor. É um texto simples e objetivo. Pessoal, simplicidade, como eu já adiantei para você lá no primeiro vídeo desse curso. Você tem que ser simples. Você não tem de ficar trazendo palavras difíceis, vocabulário difícil. Seja simples. Note, aquelas redações que a gente acabou de ver no vídeo anterior são redações que, de uma forma geral, trazem palavras simples. Essa história de utilizar de palavras difíceis, a ubiquidade do ser humano, o niilismo, né? Não precisa disso. Seja exatamente simples. Traga palavras simples na hora de você se comunicar. Todavia, na hora de trazer os argumentos, aí sim a gente vai caprichar, a gente vai trazer argumentos extremamente positivos. E o nosso texto ele tem de ser objetivo. Essa objetividade aqui, ó, é muito importante que você entenda ela como concisão. Então, objetividade é igual a concisão. Pessoal,
você tem de ser conciso. Concisão é a característica do texto que consegue comunicar muita coisa, muita informação em uma quantidade mínima de linhas. Ah, esse texto ele é muito bom mesmo. Mas essa objetividade que eu coloquei aqui para você não é somente o fato de você ser conciso, mas é o fato de você ir direto ao ponto. É por isso que o nome do curso é Direto ao Ponto. Por quê? Porque você tem de literalmente revelar o que o examinador quer de você. Se ele pede para você características do contrabando, você vai trazer características do contrabando. Ah, não, eu vou aproveitar e vou falar também de descaminho. Não foi pedido, não fale. Para contextualizar, por isso o contrabando difere do descaminho. Não tem problema se você faz isso. Agora, se ele pede para você falar de contrabando, você fala de contrabando e você vem e fala, não, e o descaminho se caracteriza por isso, e gasta um tempão falando de descaminho, isso está errado. Seja objetivo. Dá uma olhada aqui, ó. Esse texto ele apresenta um erro. Pessoal, lembram desse texto aqui que a gente avaliou? Sabe por que a candidata ficou com uma nota tão baixa aqui? Principalmente porque ela incorreu aqui em uma fuga parcial do tema. Ela incorreu em uma fuga parcial do tema. Este tema aqui, a banca pedia para você falar sobre atos administrativos, mais especificadamente. A banca pedia nessa prova do CNJ de 2012-2013, aplicada pela banca CESP. A banca pedia basicamente para você, tema, atos administrativos. Atos administrativos. E pedia para você dois tópicos. No primeiro ela pediu os requisitos, também conhecidos como elementos, e no segundo ela pedia atributos. Bem fácil isso daqui. Você tinha de chegar aqui e falar sobre a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, né? COFIFOMOB. E aqui você deveria falar sobre presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, exigibilidade e legitimidade. Por exemplo, né? Não precisava você falar de todos esses aí, mas era mais ou menos isso. Então a disciplina tratada aqui, ó, a disciplina tratada aqui é Direito Administrativo. Essa é a disciplina. Direito Administrativo. Fale somente o que foi pedido para você. Dá uma olhada. Eu venho aqui, ó, nesse terceiro parágrafo, vamos à leitura. Os atributos do ato administrativo obedecem aos princípios constitucionais, a legalidade se está vinculado ali. Peraí, aí começa a falar impessoabilidade, está até errado, é impessoalidade, né? O agente público, eu pedi para você falar sobre o direito administrativo ou eu pedi para você se referir ao direito constitucional, mais especificadamente à Constituição Federal de 88, mais especificadamente ao artigo 37 da Constituição Federal, o qual vai lá e assegura para a gente os princípios que devem ser seguidos pela administração pública, né, que você conhece como LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não foi pedido isso para você, por isso uma fuga parcial ao tema. Então não enrole. Bacana, seja objetivo no seu texto, não enrole. Além disso, esse nosso texto, ele também é um texto de ideias e de opiniões. Isso aqui é muito importante. É um texto de ideias, vírgula, de opiniões. Uma das informações mais importantes. Vamos lá. Esse texto é um texto de ideias e de opiniões. Dixon, eu posso ler determinado livro de determinado autor e trazer essa ideia para o meu texto? Pode, sem o menor problema. Isso é sempre muito interessante. Eu devo até fazer isso, né? Mas a dúvida que não quer calar. Eu posso trazer a minha própria opinião nesse texto dissertativo? E aí eu tenho certeza que eu já ouvi as mais diversas respostas, né? Ainda que eu não esteja com você aí no mesmo ambiente, eu já ouvi gente falando pode e já ouvi alguns falando também não pode. Né? Tenho certeza disso, tenho certeza disso. É um assunto realmente muito controverso, mas era controverso, né? Passado. A partir de agora ele não é mais controverso para você. Olha só, Dixon, se eu tenho um tema como reforma da maioridade penal, descriminalização da maconha no Brasil, por exemplo, benefícios e malefícios da tecnologia, né? Tecnologia vilã ou heroína dos tempos atuais, né? Se eu tenho esse tipo de texto, Dixon, eu posso me posicionar? Não é que você pode, é que você deve se posicionar. Esse texto argumentativo, em regra, ele exige o seu posicionamento.
você deve se posicionar. Não é que você pode, você deve se posicionar. Mas olha só, calma aí. Vamos supor que você tem o seguinte tema, terrorismo, por exemplo, ou ainda a banca vai lá e te dá um tema como furto de cargas, roubo de cargas, muito importante para você que vai fazer PRF, a atuação da PRF quanto a roubo de cargas nas rodovias tem sido de fato muito eficiente, muito efetivo. Legal, você tem que falar sobre roubo de cargas. O Dixon falou que eu posso dar a minha opinião, que eu devo dar a minha opinião. E de repente você vai lá e coloca a sua opinião. Não, a PRF não tem uma atuação significativa quanto ao roubo de cargas no Brasil. Isso vai dar certo no dia da prova? O Dixon falou que eu posso dar a minha opinião. O tema é terrorismo. Aí você vai lá e, de uma certa forma, fala que os terroristas eles estão tentando retomar algo que um dia foi deles, eles estão tentando acabar um pouco com o imperialismo de algumas nações, como dos Estados Unidos, né? Isso vai dar certo no dia da prova? O Dixon disse que você deve opinar, mas se sua opinião vai nesse sentido, você vai trazer ela para a prova? Não, claro que não. Claro que não. Então vamos lá. Eu acabei de falar que você deve opinar, mas há limites para a sua opinião. Quais são os limites para a sua opinião? Lembre-se sempre disso. Toda vez que você for trazer o seu posicionamento, você deve pensar no padrão de resposta. Dixon, o que é o padrão de resposta? O padrão de resposta é, de fato, a resposta da redação, as respostas prováveis para aqueles tópicos que o CESP vai trazer lá, que um professor que entende da matéria vai fazer e vai replicar para os corretores. Os corretores vão corrigir o seu texto com base no padrão. Ocorre então o seguinte, ocorre que o quão mais próximo o seu texto for do padrão, melhor para você. Então toda vez que você for redigir e se posicionar, você deve pensar no padrão. E aí você tem de lembrar o seguinte, que você tem de pensar como examinador. Dixon, peraí, não estou conseguindo pensar como aluno. Você já quer que eu pense como examinador? É um passo muito grande para mim. Mas esse é o primeiro passo. Você tem de sempre pensar no padrão. E o padrão, ele foi feito pelo examinador. E o examinador segue o que o posicionamento, de uma forma geral, sobre o tema, dos meios de comunicação de referência, de fato vão refletir. Então, se eu falo de terrorismo, o que vem à sua cabeça? Ainda que você seja, vamos supor, não, eu não sou totalmente contra determinados grupos e tal, sei lá, não quero nem discutir isso. Mas o fato é o seguinte, para mim você não tem que ser a favor de nada disso, mas tudo bem. E aí, estamos num país livre, né? Ainda que você não faça isso, né? Estamos num país livre. E aí ocorre então o seguinte, ocorre que o tema é terrorismo. Você tem de pensar no que os meios de comunicação de referência falam sobre isso. Toda vez que a gente lê alguma coisa sobre terrorismo, a gente vê Estado Islâmico, a gente vê intolerância religiosa, a gente vê morte, decapitação, dizimação de povos, de culturas, destruição de monumentos, destruição de monumentos históricos, de museus, né? A gente vê literalmente esse tipo de coisa. Então, você acha que o padrão de resposta vai convergir para essa sua opinião que é radical, que vai fora do que de fato os meios de comunicação revelam, ou você acha que ela vai ir ao encontro do que os meios de comunicação revelam? É claro que ela vai ir de encontro ao que os meios de comunicação revelam. É um erro você achar que o seu posicionamento ele deve ser um posicionamento que só um historiador pensa sobre ele, que só um estudioso pensa sobre ele. Em regra, o que a banca faz? Ela traz o que está nos meios de comunicação de referência. Ainda que você não goste, os meios de comunicação de referência que vão servir para você estudar alguns temas e pesquisar alguns temas, ainda são esses. O site da PRF é o principal nas resoluções do CONTRAN, mas quando a gente tem temas mais voltados ali para a atualidade, de uma forma geral, que não tem a ver com as atribuições da PRF, a gente ainda tem o G1, Folha de São Paulo, o Estadão, o próprio Correio Brasiliense aqui do Distrito Federal, ainda são os principais mecanismos de comunicação. Claro, são periódicos, né, diários aí, mas se você quiser também meios de comunicação de referência semanais, eu gosto muito das revistas Carta Capital, Veja, Isto É e também Época. Esses são os veículos de comunicação de referência ainda. Você vai ver que muitos dos textos que a gente vai ler aqui vão apresentar fragmentos de um texto da Folha de São Paulo, fragmentos de um texto da Carta Capital, da Veja. Dixon,
mas a Carta Capital fala contra o governo, a Veja fala a favor, e o que a gente tem com isso? A gente não tem nada com isso. Nós temos de ler diferentes mecanismos de comunicação, diferentes autores, e temos de formar a nossa opinião. Você tem de formar a sua opinião, né? Isso sim é de fato a formação de um ponto de vista. Então lembre-se sempre disso. Esses são os meios de comunicação de referência. Então, a informação aqui é a seguinte, eu devo me posicionar. Mas se você tiver um posicionamento que vai contra o que os veículos de comunicação de massa falam, né, os melhores autores falam, você não pode trazer esse posicionamento. Por quê? Porque o padrão de resposta nunca vai ferir os direitos humanos. Lembre-se sempre dessas palavras, direitos humanos, direitos fundamentais, liberdade, igualdade, fraternidade, respeito ao próximo, tolerância, lembre-se, cidadania, lembre-se sempre desse tipo de coisa. Inclusão social, você tem de sempre estar atento a esse tipo de informação. Esse é o santo graal da redação discursiva, a gente adivinhar o que vai constar do padrão de resposta. Interpretar é muito importante para isso, mas a sua leitura de mundo é muito importante para isso. Eu não estou querendo falar que você não pode trazer uma opinião que seja diferenciada, inovadora. Claro que você pode fazer isso, mas tome cuidado. Se você vai falar de terrorismo e você quer defender os terroristas desrespeitam os direitos humanos. Você não pode fazê-lo. Você não pode fazê-lo. Lembre-se sempre disso. Muitas vezes o posicionamento do candidato não vai ser trazido ao texto se ele for um posicionamento radical. Então você deve trazer o seu posicionamento, mas você sempre tem de pensar como examinador, tem de pensar no padrão de resposta. E pensar que o padrão de resposta ele vai refletir o que os meios de comunicação falam sobre aquele assunto. Se eu vou falar sobre furto de cargas, é claro que eu vou falar que a atuação da Polícia Rodoviária Federal é decisiva, você não precisa saber disso. Se o tema é corrupção policial, eu vou reconhecer que há corrupção na polícia, mas eu vou falar também que muito tem sido feito pela própria polícia para combater isso. Entende? Eu vou falar que uma pequena parte da polícia, de fato, é corrupta. Claro que a gente tem de falar isso. Você não pode chegar lá e negar a corrupção policial. Não existe isso. Você tem de falar, não, há corrupção, mas é uma pequena parte. E esse cara da polícia que é corrupto, ele não é policial, ele é um bandido, né? Então, isso tem de ficar claro para você. Se o tema é intolerância religiosa, vamos supor, o tema é intolerância religiosa. Quais são as palavras-chave? Porque o examinador ele sempre vai corrigir o seu texto, ele não domina muito o tema da redação, viu? Então, ele sempre vai corrigir o seu texto com base no padrão. O padrão foi feito por um cara que domina. Esse cara domina o texto, ele replica para os corretores e o corretor não domina muito. Ele sempre vai corrigir o seu texto, então, com base em algumas palavras-chave. Você não é obrigado a trazer tudo no seu texto que tenha no texto, no padrão de resposta. Você não é obrigado. Mas, como ele não entende muito do tema, quanto mais próximo do padrão de resposta o seu texto for, melhor para você, né? O tema é intolerância religiosa. Palavras-chave que com certeza devem ser desdobradas nesse texto. Argumentos que devem ser trabalhados nesse texto. Você tem de sempre redigir dessa forma. Se o tema é intolerância religiosa, eu tenho de falar exatamente de tolerância. Aí eu tenho de falar sobre a fé, eu tenho de falar sobre o respeito ao próximo, a liberdade de expressão. Eu tenho de falar sobre a liberdade de religião. Aqui no Brasil eu tenho de falar de Estado laico, Estado que não tem religião. Então, o que eu estou querendo dizer é que as suas convicções religiosas, isso é para você, as suas convicções religiosas, filosóficas, políticas devem ficar fora desse texto. Devem ficar de fora. Você não deve trazê-las ao texto. Você não deve trazê-las se elas forem extremamente radicais. Lembre-se sempre disso. O texto ele deve ser um equilíbrio, ele deve refletir um equilíbrio. Ele não pode ser radical. Posicionamentos radicais aqui vão ser reprovados. No Enem, era muito comum a gente reprovar o texto quando ele desrespeitava os direitos humanos, mas em razão de uma liminar, desde o ano de 2017, vem sendo aceito aí até mesmo os textos que desrespeitam os direitos humanos, embora eles não tenham nota praticamente alguma, né, esse tipo de texto, porque eles não vão refletir o padrão de resposta. Esse é o santo graal da redação discursiva que eu acabei de colocar para você. Se você tem dúvida, ouça várias vezes, veja várias vezes esse vídeo. Bacana? Então eu devo opinar, mas tome cuidado, você não pode ser radical. Claro, para opinar, eu devo ser impessoal também. Então é muito importante
que esse seu texto ele seja imparcial. Eu vou trazer o meu posicionamento, mas eu tenho de tomar muito cuidado. Eu não posso ficar agindo com o meu coração. Ah, a minha religião diz tal coisa sobre esse tema. E daí, você acha que o examinador quer saber? Esquece essa história. Você quer passar? Faz o que eu estou falando para você. Beleza? Note, não haja com o coração. Para você garantir mais impessoalidade durante a redação, você vai redigir o seu texto ou em terceira pessoa do singular ou em primeira, desculpe aqui eu coloquei terceira, é isso mesmo, ou primeira pessoa do plural, certinho. Vamos lá. Terceira pessoa do singular, ele. Então, por exemplo, entende-se que o meio ambiente vem sendo degradado pela humanidade. Ou entendemos que o meio ambiente, beleza? Ou um ou outro. Se começar com terceira pessoa do singular, vá com ela até o fim. Se começar com primeira pessoa do plural, vá com ela até o fim. Lembre-se, primeira pessoa do plural não vai ferir a impessoalidade do texto. Fique tranquilo. Boa parte dos textos de concurso público vem em primeira pessoa do plural, mas a maioria vem em terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular entende-se, verifica-se, nota-se, constata-se o Brasil. Isso é terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural. Entendemos, verificamos, constatamos, notamos nosso país, por exemplo, né? Você pode falar desse jeito, né? Não tem problema nenhum. Ou uma ou outra. Vá com ela até o fim a que você escolher. Tranquilo?